Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo aqui do canal do Script Case. Meu nome é Iriel Ramos e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como utilizar os novos recursos do dashboard que foram lançados nessa versão 9.13.6, inclusive utilização de variáveis globais dentro dos nossos widgets de índice aqui. A gente tem esse exemplo aqui onde a gente tem vários widgets aqui que estão filtrados exatamente pelo ano aqui, ó. A gente criou um menu aqui, eu vou mostrar para vocês como fazer exatamente todos esses índices para que o seu widget fique completamente dinâmico. Então a gente tem, por exemplo, 2026 aqui, comparação com 2025. Se a gente vier aqui, ó, 2025 e 2024, a gente tem as opções aqui embaixo também e o gráfico, todos eles seguindo o filtro aqui pelo ano. Para ver esses recursos novos, nós vamos iniciar aqui pela criação do nosso dashboard. Aqui na aplicação a gente tem apenas o tema aqui e a localização. Vamos deixar tudo padrão neste momento. E nós temos aqui agora o primeiro widget criado automaticamente aqui do tipo de ligação. Para criar o nosso dashboard, a gente vai utilizar essa tabela de exemplo que eu tenho, onde eu vou ter aqui as colunas, uma tabela de contribuição, né, para uma prefeitura ou uma entidade do governo, onde eu vou ter aqui a origem da contribuição, a categoria da contribuição, o status, a data da competência, o vencimento, o valor, a data do pagamento e o valor recebido. Então, vamos utilizar estes dados aqui para montar o nosso dashboard, só como exemplo, mas o objetivo principal aqui é mostrar os novos recursos do dashboard. Para o nosso dashboard não ficar aqui vazio, né? Vamos criar uma nova aplicação aqui, vai ser um gráfico para ocupar esse espaço ali. Vamos utilizar como dimensão aqui a categoria e o status. Vamos colocar a origem aqui também, né, para gerar o drill down. E nós vamos colocar aqui com valor como métrica. E aqui na guia do gráfico, vou deixar aqui coluna 2D mesmo. Eu acho que esse é o suficiente. A gente está com uma diferença muito grande aqui em relação de imposto em relação aos outros. Voltando então ao nosso dashboard, a gente vai definir aqui a aplicação de gráfico que vai ser utilizada. Na verdade, é a única aplicação que a gente tem nesse projeto até agora. Vamos executar o projeto e a gente já vê o gráfico aqui representado. A gente já pode observar que a altura do gráfico ficou um pouco pequena. A gente, na opção de configuração, a opção nova aqui de altura do widget, que o padrão definido é 60 pixels, a gente pode aumentar aqui, por exemplo, para 90, para a gente visualizar o gráfico com uma altura mais representativa aqui. Começando então pela criação do widget de índice, onde a gente teve a maioria das novidades aqui, vamos conhecer aqui as opções, né? A primeira opção aqui, o modo de exibição, o padrão que é função de sumarização, mas a gente pode utilizar o card simples também, que vai trazer para a gente apenas um valor, né? A função de sumarização permite que a gente coloque um total em 2 períodos, né? Então aqui a gente tem o título, vou chamar aqui de arrecadação
A legenda a gente vai colocar, ela vai aparecer logo abaixo. Eu vou colocar aqui e executar e vocês já vão ver a diferença. A gente vai escolher a conexão que a gente vai utilizar, no caso só tem uma conexão. E a gente pode optar aqui também se a gente quer trabalhar com a tabela, que é o padrão, ou utilizar um comando select. Inclusive a gente pode aplicar variáveis globais nesse comando select aqui para fazer a sumarização. Vamos começar aqui com a tabela. Se você quiser pode ocultar o ícone de tendência, que é aquela setinha, né, mostrando se houve o aumento ou a diminuição. Vamos selecionar a tabela que vai ser utilizada. O campo de período é um campo do tipo data. Então, vamos utilizar aqui a competência como sendo a referência de data para o nosso widget de índice. O campo da métrica, a gente vai utilizar aqui o valor, que seria o valor melhor, vamos alterar aqui para valor recebido, para a gente ter uma noção do valor recebido. Como a gente está tratando de arrecadação, então vamos considerar apenas o valor recebido, porque algumas contribuições tiveram lá o período de referência, mas não foram recebidos. Essa tabela aqui é só de exemplo também, não tem nenhum fundamento não. Eu gerei esses dados aleatórios só para a gente utilizar aqui no nosso exemplo do dashboard. A função da métrica, ou seja, qual função que eu vou aplicar em cima desse valor recebido. Vamos utilizar aqui a média nesse caso. E no final a gente pode escolher como a gente quer exibir a diferença. Se é uma diferença percentual, se é apenas a diferença em valor, né? Ou o valor específico. Vamos deixar aqui diferencial. E aqui o período que a gente vai aplicar, né? No caso, a função. Vamos aplicar aqui pelo ano, para a gente fazer a comparação de um ano com o outro. E a gente pode escolher se a gente quer exibir apenas o período atual, o último ou nenhum. Vamos deixar ambos aqui. Por enquanto, a gente vai trabalhar só nessa guia do índice aqui mesmo. E depois a gente trabalha nas outras guias ali para você conhecer. Vamos salvar aqui. Executar o nosso widget. Ou melhor, o nosso dashboard, né? Então aqui a gente tem o título. Aqui é o ícone lá da função, né? Fugiu o nome aqui agora, o ícone de tendência. Se você marcar, ocultar aqui, por exemplo, ó, ele não vai aparecer mais. Aparece só os valores. O ícone é bem interessante a gente deixar ele exibido ali. Aqui embaixo é a legenda que a gente colocou e aqui o título. Esse é o valor de 2026 e aqui o valor de 2025. Vamos salvar aqui, executar novamente. E a gente teve aqui um aumento, né, de 3,64 para 3,79, de 4,03%. A gente pode colocar aqui, por exemplo, a diferença, onde vamos salvar primeiro antes de executar. Na opção da diferença, ele vai mostrar exatamente a diferença desse menos esse, caso houve um aumento, né, neste caso. E a gente pode colocar também o valor, onde ele vai mostrar exatamente o valor que houve no período, no último período. Então o valor que estava aparecendo aqui, ele aparece, vem aqui para o destaque no widget, e aqui embaixo a gente mostra só o período anterior. Eu acho que neste caso aqui, na verdade, no geral, né, a diferença em percentual ela é bem mais representativa. A gente poderia alterar aqui, ó, ambos os valores, ambos os períodos, né? Vamos colocar apenas o período atual, apesar que essa opção já é mais antiga, né? Vocês já conhecem, então não tem mais a comparação com o período anterior. Dando sequência, a gente pode vir aqui na opção de layout. A gente tem os alinhamentos aqui, né, horizontal e vertical. Vamos utilizar a esquerda aqui e vamos utilizar abaixo.
Então, a gente vai ter esse alinhamento aqui do widget, apesar do conteúdo inteiro estar centralizado, os valores aqui, o título, o valor principal e a legenda estão alinhadas à esquerda. E aqui na parte inferior também do nosso widget. Então, são opções de flexibilidade que a gente pode ajustar aí de acordo com a nossa necessidade. O tipo de ícone, a gente pode usar o ícone ou fonte awesome. O ícone aqui a gente pode escolher um dos ícones aqui do nosso selecionador de imagens aqui, né, do próprio script case. E a novidade é utilizar o fonte awesome. Então aqui a gente pode escolher um ícone aqui de dinheiro. E a gente tem mais opções relacionadas ao ícone de fonte awesome, porque a gente tem outros campos para formatar aqui. Vamos deixar em branco aqui por enquanto, as opções tudo padrão, só para a gente ver a diferença lá, né? Então aqui apareceu o íconezinho acima do título no nosso widget. Então, aqui na guia Layout, a opção aqui, ó, posição do ícone, a gente colocou acima. Vamos colocar aqui à esquerda do título. E a gente pode alterar aqui também o tamanho. Vou colocar 36. Então já houve um destaque maior para o ícone aqui e apareceu à esquerda do título em vez de aparecer em cima. Então você já entendeu como funciona o processo aqui do layout, né? Acho que 36 ficou um pouco grande. A cor. A gente tem a opção do backdrop. O backdrop aqui neste caso é esse fundo que aparece atrás do ícone. Então a gente pode escolher se quer ou não. E você pode definir também o tamanho do backdrop. Vamos colocar um tamanho mais exagerado aqui, 100. E o raio do backdrop. No caso aqui do raio, ele vai utilizar para aplicar o border radius, né, dentro daquele retângulo ali atrás. O valor máximo ali é 50%, onde o backdrop vai ficar arredondado, né? Vamos colocar aqui 25%. Aí pode observar que vai ficar um retângulo, ficou bem maior, né? E com o arredondamento ali nos cantos. Vamos diminuir um pouco o tamanho. Eu coloquei grande justamente para destacar. E a gente pode escolher também a cor do backdrop. Se a gente não deixar, ele mesmo vai selecionar ali, se eu não me engano, ele vai aplicar uma transparência, né? Vamos alterar aqui só para destacar, que o objetivo nosso aqui é ver exatamente a diferença. Vou colocar um vermelho. Ele vai aplicar o vermelho e vai colocar uma transparênciazinha nele mesmo. Outra opção muito interessante que veio junto pra gente é o gráfico, que vai ficar dentro, o mini gráfico, digamos assim, vai ficar dentro do nosso widget de índice. Então a gente tem apenas 3 opções aqui, linha, área e coluna. Vamos utilizar a área aqui. A gente pode escolher a largura que o gráfico vai ocupar aqui dentro do nosso widget. Aqui vamos deixar 90 mesmo e a altura do gráfico. A gente pode aplicar também uma cor. Como a gente está fazendo nesse exemplo aqui, as cores bem fora do padrão, né, para ficar destacado, para a gente aprender como funciona. Então, vamos deixar cores totalmente diferentes daqui. Então nós temos aqui esse gráfico diário que na verdade não ficou muito bom não, porque basicamente os valores são muito parecidos, né? Então ficou parecendo mais uma barra aqui.
e a gente nem consegue perceber a inclinação. Vamos alterar aqui para colunas. E pensando bem, vamos voltar aqui no widget. Porque a gente está usando média aqui, né? Vamos passar para soma. Aí aqui já ficou um pouquinho melhor, né? Dá para perceber uma pequena alteração ali. Vamos utilizar aqui no gráfico, o gráfico de linha, acho que vai ficar melhor. Nesse exemplo aqui não tá muito bom não, porque tá muito parecido os valores, né? Então a gente não tem muitas opções aqui, né? Só ajustar aqui, mudar aqui para ambos os períodos. Em formatação e filtro a gente já tem as opções que você já conhecia. A gente está usando escalas aqui, né? Pode aplicar configurações regionais, definir tudo direitinho. O filtro também. Agora com as variáveis globais, dependendo da situação, vai ficar mais fácil a gente trabalhar lá. E a formatação aqui de cores e fontes, achei bem interessante, onde a gente pode alterar aqui a cor do fundo do widget. Vamos colocar uma cor bem destacada aqui. E a cor da borda. E qual ficou faltando? Azul. A formatação, a gente tem esse componente aí que é bem bacana para que você aplique uma formatação especial ali no título do gráfico. Vamos utilizar aqui Trebuchet. O tamanho da fonte. Vou deixar tudo padrão aqui. Mas você já sabe que a gente pode alterar a configuração de todos os itens aqui do nosso índice de o widget de índice. E a gente também vai poder fazer algumas alterações via a macro lá, as macros novas que eu vou mostrar para vocês na sequência. Mas por enquanto aqui a gente está com as opções padronizadas. Inclusive aqui o título do gráfico, a legenda e mais algumas opções, a gente vai poder fazer essa alteração direto através da macro. E as propriedades a gente já conhece também. Então assim, a gente viu aqui todas as opções do nosso widget nessa versão nova aqui do Script Case. Vamos conhecer aqui agora a opção de, em vez de utilizar a tabela, a gente utilizar o comando select aqui nessa área aqui para gerar os dados do nosso widget de índice. Esse comando select aqui, para criá-lo, você vai precisar seguir esse padrão que está aqui embaixo, ó, onde a gente vai ter primeiro, provavelmente você vai utilizar um group by aqui no seu select, né, de acordo com a data. No caso aqui a gente está usando a função de ano da data, ok? Então você vai precisar usar esse group by aqui embaixo e você vai definir o primeiro campo que o seu select vai retornar é o valor, ou seja, é a métrica. E o segundo campo seria o dado ali, né? No caso, se a gente fizer a comparação aqui, o primeiro campo aqui é o campo, a soma aqui, né? Um campo da métrica aqui, no caso o valor recebido. E o segundo campo seria o campo do período aqui para fazer essa comparação. Então aqui no nosso select a gente precisa trabalhar dessa forma aqui. Então a gente tem aqui a nossa tabela de contribuição. Eu vou pegar aqui a cola só para facilitar o processo aqui. A gente vai utilizar aqui a data da competência, data underline competência e vou colocar valor, com valor aqui. Como que fica nessa hora? A gente vai utilizar aqui, ó, select. Vamos seguir o mesmo padrão ali. Vamos usar a soma. A gente tem com valor.
O campo de data é a data competência, né? Então a gente vai utilizar a função year com data competência. From contribuições. Deixa eu só confirmar aqui se é contribuições ou contribuição. É contribuição. Então a gente vai usar o group by. Vamos pegar o mesmo campo aqui. E é muito importante também utilizar o order by, né? Order by desk. No caso aqui vai aparecer, ele vai mostrar o resultado do último ano para os anteriores. Então o último resultado que ele vai mostrar é o ano atual, né? Digamos assim, ou melhor, o maior ano que tiver, e vai mostrar os anteriores logo abaixo. Aí, dependendo da sua situação, caso você precise realmente mostrar em ordem inversa, a gente tem essa liberdade de colocar aqui. Nesse caso aqui, eu vou deixar em ordem decrescente e a gente vai ter o mesmo resultado que a gente teve na utilização da tabela. Vamos executar aqui para a gente ver. Só que aqui eu tô é o mesmo resultado, só que eu usei o campo diferente, né? No caso aqui eu utilizei o campo valor em vez de usar o campo. Vamos conferir o campo aqui, o nome, valor, valor recebido que eu tinha utilizado anteriormente, né? Então agora que a gente já entendeu como funciona esse widget de índice, a gente vai criar um novo dashboard aqui, né? Vamos criar um dashboard completo. Como eu falei para vocês, a gente está trabalhando aqui com a tabela de contribuições da prefeitura. Ela tem vários dados aqui de informações e a gente vai fazer uma espécie aqui de um portal de transparência da nossa prefeitura aqui. Então, muito bem, aqui no dashboard eu vou trocar aqui esse índice. Primeira coisa, a gente vai trabalhar aqui em cima da tabela as categorias de contribuições que foram realizadas. Então a gente vai trabalhar com imposto, taxa, contribuição e alvará. Apesar que tem mais algumas, mas as principais são essas. Então, imposto, taxa, contribuição e alvará. A gente vai ter um índice para cada uma delas para que, digamos aí, o cidadão possa ver no portal da transparência quanto que foi arrecadado de cada um desses itens. Nós vamos aproveitar esse índice, esse widget de índice que já foi criado anteriormente. Como a gente está usando aqui o Select, a gente vai só acrescentar aqui, ó, para filtrar apenas as contribuições com categoria igual a imposto. Então aqui a gente vai filtrar apenas contribuições de impostos. Vamos trocar o nome aqui. E o widget aqui também, o nome do widget a gente vai deixar imposto. Arrecadação anual. E agora aqui, ó, em layout, nós vamos deixar mais padronizado aqui. E depois a gente vai fazer um trabalho melhor em cada um dessas formatações aqui. Vou tirar essa cor aqui para ficar padrão. Aqui também.
Muito bem, o nosso primeiro widget já está mostrando aqui, né, 2026 em relação a 2025 somente imposto. Vamos criar um novo widget de índice aqui, novamente. Esse vai ser o de taxas. Eu vou aproveitar o select do primeiro aqui, para não ter que fazer novamente, né? E só trocar aqui para vou posicionar ele lateralmente aqui. Lembrando, pessoal, que agora essa versão mais nova aqui do dashboard, a gente tem essa opção aqui, ó, de modo flutuante, onde a gente pode colocar os widgets, posicionar eles verticalmente aqui de forma livre, ó. Se a gente tiver com aquela opção desmarcada, ele sempre vai colar em cima e o outro vai subir aqui. Então aqui a gente pode tem mais liberdade para posicionar os nossos widgets aqui dentro do nosso dashboard. Aqui, registro não encontrado, provavelmente eu escrevi errado, né? É taxa, eu coloquei taxas. Um detalhe importante também que eu já quero mostrar para vocês aqui, aproveitando que deu esse erro, a opção aqui do modo debug no widget. Eu vou marcar aqui, ó, no dashboard, perdão. Eu vou marcar aqui e executar, ele vai mostrar todos os selects que vão aparecer, que vão ser executados dentro do nosso dashboard. Então, esse aqui que está errado, ó. Caso você encontre algum erro no widget, você vai conseguir depurar esse erro aí, utilizando o modo de debug da forma como você já viu. E mais recente ainda, essa opção dessa janelinha aqui para facilitar o processo de debug, né? Porque antes aparecia fora do lugar e a gente não conseguia enxergar direito. Então, aqui o erro é esse. Vamos voltar aqui. Na verdade, eu tinha que ter desativado o modo de debug, né? E aqui é taxa, porque taxas não tem nenhuma. Vamos conferir novamente. Ele está fazendo ainda o modo de debug, funcionando aqui. Faltou colocar um gráfico. Vamos aproveitar e posicionar ele aqui em cima. Tá vendo? Aqui ele já deixou o espaço, ó. A gente pode arrastar aqui. Depois a gente pode adicionar um índice de divisão aqui. Por exemplo, categorias. Vamos salvar aqui. Ele lançou ele aqui embaixo, eu posso arrastar ele para cima aqui. Vamos diminuir aqui primeiro. Eu quero ele acima. Widget 2, widget 3. Então agora a gente está com essa estrutura aqui, ó. Então a gente pode observar que até o espaço aqui, ó. Esse aqui é o widget de divisor, né? Apareceu o título aqui. E ele deu esse espaço aqui para lançar o gráfico aqui. Realmente ficou bem abaixo o gráfico, né? Então vocês já estão percebendo como você vai ter aí a liberdade para montar os dashboards bem de forma dinâmica aí. Vamos marcar aqui o gráfico de coluna. Ok. Vamos desativar o modo de debug. E vamos adicionar mais um widget de índice aqui. Na verdade, a gente vai adicionar mais dois, né? Que vai ser contribuição.
usar minha conexão, comando select. E aqui vamos alterar para contribuição. Só conferindo aqui, não tem. Nessa lista aqui não vai ter nenhum imediato. Mas como estão todos no singular, provavelmente é no singular mesmo aqui. Contribuição, o ano. Eu fiz uma pequena alteração aqui, que eu coloquei o ano menor ou igual a 2025. Para pegar a partir do ano atual, né? Porque essa tabela tem dados de 2026 também. Então vamos lançar aqui ano. Aqui é importante, pessoal, o seguinte: a função de período que a gente está utilizando aqui tem que ser a mesma que a gente está usando aqui, ó, na primeira coluna, porque senão vai gerar o conflito ali, né? Ele veio aqui para baixo, o outro desceu. Eu vou deixar o outro lá embaixo por enquanto. Vamos colocar o gráfico aqui também, né? Vou colocar o nome aqui. E esse aqui é taxa. Ativar o gráfico. Muito bem. Nosso terceiro widget. Está faltando mais um aqui de alvará. Só que como o espaço está curto, nós vamos diminuir uma largura aqui em cada um deles, que vai sobrar exatamente como o processo aqui do dashboard utiliza uma grid aqui de 12 colunas, então vai ajustar automaticamente aqui. Eu tirei um espaço de cada um, né? Então a gente teve aqui a liberação para mais um widget que a gente vai lançar aqui novamente, que esse aqui vai ser alvarás. Vou colocar aqui contribuição, não é arrecadação, né? Eu acho que o outro eu não coloquei aqui a data, essa questão da data da competência, não. Neste caso aqui a gente poderia fazer uma alteração aqui, ó, para ficar mais dinâmico ainda, que seria year now. Aí ele vai capturar o ano atual, né? Menor ou igual ao ano atual. Vamos aproveitar, eu acho que no primeiro eu não coloquei essa condição. Vamos colocar aqui ano também. E o gráfico. Vamos deixar a diária. Ele apareceu aqui para baixo. Faltou o nome aqui também, né? Os dois últimos ficaram com área. Então a gente já está exibindo aqui as opções. Faltou colocar os ícones. Vamos colocar os ícones também. Então esse aqui é o de taxa. Deixa eu ver aqui. Tax. Não. Vou colocar esse gráficozinho aqui.
A única diferença é que aqui os ícones estão acima e este está à esquerda, né? Vamos deixar todos à esquerda para a gente padronizar o nosso dashboard. Muito bem, nosso dashboard já está tomando forma aqui. O gráfico foi lá para baixo. A gente pode puxar ele novamente. Eu vou criar aqui mais alguns índices, widget de índice aqui embaixo, referente aqui ao status, né, das contribuições. Então, por exemplo, se a gente abre aqui a nossa tabela, a gente vai ter aqui, ó, status pendente, vencido, pago, cancelado. Eu acho que são esses, né? Eu até fiz aqui um distinct. Esse aqui, ó. Pendente, vencido, pago, cancelado e parcelado. Então nós vamos colocar os 4 aqui, exceto todos aqui, exceto cancelado. Adicionei um novo widget aqui de divisor. Vamos puxar e voltar ele aqui para cima. Ele vai ficar na largura completa. E vamos subir esse aqui, esse gráfico. À medida que a gente vai criando, ele vai só descendo lá, né? Então vamos adicionar aqui novos widgets de índice. Eu esqueci de olhar isso aqui lá no outro. Vamos voltar lá pra gente ver. É isso mesmo, faltou aqui, ó. Esse aqui tá certo, só que deixar o year a função year now para ficar dinâmico, né? Quando mudar de ano ele já altera automaticamente. Então vamos aqui para o nosso widget aqui abaixo, vou deixar ele com a largura dessa mesma forma e vamos fazer também o select. Eu vou acelerar o processo aqui porque eu acredito que você já entendeu como criar cada um dos widgets.
Assim nós finalizamos aqui agora a criação de todos os nossos widgets. O gráfico está bem abaixo, que depois a gente faz os ajustes. Não tá aquela coisa assim bonita não. Eu não sou Camila não, mas eu vou tentar dar uma melhorada nisso aqui depois. Mas antes a gente vai trabalhar aqui nesses widgets. Pode ver que tá todos a comparação de 2025 contra 2024. Então nós vamos dar uma melhorada neles para que, utilizando variáveis globais, a gente possa escolher o ano de referência aqui. No caso a gente está usando 2025, mas a gente poderia trabalhar aqui através das variáveis globais, que é justamente o recurso novo que entrou para a gente nessa versão do Script Case, que vai permitir com que a gente possa manipular essas referências aqui de forma dinâmica. No webinar a gente fez uma consulta com a ligação para o dashboard, mas aqui eu quero fazer uma coisa diferente. Nós vamos criar aqui uma nova aplicação de menu que vai servir de referência para a gente acessar todos os dashboards agrupados por ano. A gente já fez o webinar a respeito do menu responsivo aqui, com as macros de criação de menu dinâmico. Então eu vou passar aqui mais rapidamente, mais para fazer uma explicação aqui para vocês. Então aqui no On Application Init do nosso menu, ao invés de criar os itens aqui no menu, nós vamos usar o On Application Init. E para isso a gente vai utilizar aqui um SQL. Então vamos fazer aqui, ó, select distinct here. Então nós vamos trabalhar com essa lista aqui e vamos colocar aqui um order by. Vamos duplicar isso aqui, fica mais fácil. Nós vamos deixar em ordem decrescente. Só vou colocar aqui, colocar um aliás aqui, né? Aqui agora a gente tem a estrutura para percorrer todos os anos, mas a gente precisa fazer a criação do menu aqui primeiro, né? Então, sc app menu reset, o nome dele é menu mesmo. Aqui a gente coloca o nome da aplicação, né? Para percorrer todos os itens aqui dos anos, a gente vai precisar criar o pai primeiro, né? Porque os itens vão ter que pertencer a um pai específico. Ou então, eles vão ficar horizontalmente no menu, se a gente deixar eles diretamente lá. A gente poderia até fazer esse teste, né? Mas vamos fazer de forma diferente aqui, aproveitar e utilizar a variável global, né? Então aqui, para a gente economizar o nosso tempo, eu já fiz todo o código aqui para a geração do menu. Mas antes eu quero te mostrar aqui na aplicação de dashboard, a gente precisa alterar aqui, ó, onde que estava year now, que era a função year para capturar
o ano de uma data, igual tá aqui, ó, a data da competência, a gente está usando year now, eu troquei tudo aqui para gano, que é uma variável global que vai receber o ano que vai vir lá do nosso menu. Então a gente trocou aqui em todos os widgets de índice, a gente trocou aqui para o gano, para essa global, para que quando a aplicação for executada e receba essa global, ela seja atualizada automaticamente, né? Então vamos aqui no menu. Vou te explicar agora. Lá eu usei gano, o nome da global, né? Aqui a gente cria o menu pai, onde a gente define aqui qual que é o nome do menu que a gente está trabalhando, que é esse aqui. Aqui a gente define o ID dele, o ID do item, né, que a gente está adicionando ao menu. No caso aqui eu chamei menu ano 1. Logo na sequência a gente tem o ID do pai. Neste caso aqui é o principal, então a gente não coloca o ID do pai. Competência é o nome do menu, o label. Aí na sequência aqui a gente tem a aplicação e os parâmetros, que neste caso aqui do menu, como ele é o principal, a gente não vai utilizar nem aplicação nem parâmetros. Aqui o ícone Font Awesome, para exibir, né, o ícone no menu. Na sequência a gente tem a opção do Target, onde o menu vai ser aberto, e para finalizar, se é um mega menu. Então nesse caso aqui o principal a gente marca como mega menu, é o único que a gente precisa marcar como mega menu. Mas obrigatoriamente ele precisa ter uma coluna, né? Ou seja, neste segundo item aqui eu crio a primeira coluna, ou a única coluna nesse caso do menu. Então a gente define o nome do menu, a gente define o item, o ID do menu pai, que é o de cima que a gente acabou de criar. A gente define, esse aqui é o ID do menu atual. Aqui na sequência o terceiro é o ID do pai, que é o menu 1. Aqui a gente tem o label, as outras opções aqui, o font awesome, tá errado aqui, tem um menor ali. Aqui é o hint, o target e o mega menu que a gente deixou em branco. E agora, percorrendo aqui no select, onde a gente tem a lista dos anos em ordem decrescente, a gente vai fazer um for each aqui, começando no item 3. Esse ID aqui é para a gente começar a partir do 3, porque aqui a gente já utilizou o item 1, 2, então aqui agora o próximo item que chegar vai ser o menu ano, indicando o item aqui, né? A variável i, que ela está sendo incrementada aqui no final. Aqui a gente define o pai, nesse caso aqui é o da coluna, que é o menu 2, menu ano 2. Aqui a partir do select aqui, nós colocamos como ano aqui um aliás para o resultado aqui, né? Então a gente captura a informação aqui, porque a gente está usando o for each. A aplicação que vai ser aberta é a aplicação de dashboard. E a gente vai passar aqui, ó, o gano, que é a nossa global que está no dashboard, está nos widgets aqui, ó. Gano a gente utilizou em todas. A gente vai passar essa global, o ano atual que está puxando aqui, para que ele abra. Aqui também tem um erro aqui, vamos deixar calendário mesmo. E o hint aqui, anos da competência. Vamos gerar o código-fonte aqui do nosso dashboard e agora chamar o nosso menu aqui para ver esse processo funcionando. Então aqui vamos começar com 2025. Então ele pegou aqui 2025 contra 2024 em todos os itens. Vamos pegar aqui 2024, 23. Perfeito aqui. No nosso gráfico tá registros não encontrados. Vamos tentar atualizar ele aqui. Houve um problema no gráfico aqui, a gente precisa analisar. Mas os widgets do nosso menu estão funcionando. No caso de 2023, como é o último ano disponível, ele não vai ter comparação com 2022, né? E aqui 2026,
a gente pode observar também 2025. Aqui no gráfico, no SQL do gráfico, que não está aparecendo, o problema que a gente teve aqui, ó, é porque a gente está comparando a data com o ano, né? Então, a gente não vai comparar a data com o ano, é o ano da data da competência que vai comparar com o ano. Vamos abrir o menu aqui novamente. Recarregar. Agora sim, ele mostrou aqui os dados do ano de 2025. Então agora o nosso dashboard está completo aqui, faltando, é claro, uma formatação ali. Mas eu vou deixar para fazer isso no segundo vídeo. Nesse primeiro momento, a gente finalizou aqui essa parte de criação do dashboard, né, com os recursos novos e a utilização de variáveis globais dentro tanto do widget do nosso dashboard quanto do gráfico que vai entrar aqui também.